Uma faxineira em Genebra pode ganhar mais do que um analista pleno em São Paulo. Não é exagero, é o salário mínimo daqui. E hoje eu vou te mostrar quanto ganha o brasileiro que trabalha na Suíça. Enfermeira, cozinheiro, pedreiro, faxineira, professor, gente de TI, números reais com fonte e só para contextualizar rapidinho antes de começar na prática, para você saber da onde vêm esses números. Eu vivo aqui na Suíça no dia a dia e esses números que eu vou falar não são achismo de uma brasileira. Cada valor tem base no Escritório Federal de Estatística Suíço e em levantamentos do mercado de 2025 e 2026. Vou deixar tudo linkado aqui embaixo na descrição. Primeiro, o panorama geral, o salário mediano é de aproximadamente 7.000 francos suíços por mês bruto. Isso dá na conversão de hoje uns 44.500 reais, só que isso é na Suíça inteira, então a gente tá misturando um banqueiro de Zurique e uma faxineira de uma cidade pequena. Mas o que interessa para você é o quanto a sua profissão ganha. Então a gente vai passar profissão por profissão e eu vou ser bem transparente, onde o valor varia muito por cantão ou por convenção coletiva. E vamos começar pela profissão mais procurada, principalmente por pessoas que chegam aqui e ainda não conseguiu reconhecer o seu diploma ou que ainda não tem o idioma, que é a área de limpeza. E trabalhar na limpeza em escritórios, hotéis e também limpeza industrial, a faixa gira entre 3.200 e 3.800. Isso dá entre 20.000 a 24.000 reais por mês. Mas é importante prestar atenção no detalhe, como em Genebra existe um salário mínimo cantonal que é de 24,59 francos a hora, que é um dos mais altos do mundo. Numa jornada de 40 horas semanais, o salário passa de 4.200 francos por mês, só trabalhando na limpeza. Isso é mais do que muito cargo de nível superior ganha no Brasil. Uma faxineira no cantão de Berna pode estar ganhando na faixa de 50.300, o que significa um salário de 4.200 bruto por mês. E já no cantão de Zurique, onde tem um dos salários mais altos da Suíça e também uma infinidade de oportunidades, a mesma pessoa pode chegar a ganhar 54.000 ao ano, ou seja, quase 4.000 francos a mais, corresponde a um salário de 4.500 bruto. E esses salários eu tô vendo pelo site jobs.ch, que é um site onde tem informações reais de pessoas que trabalham e adicionam aí suas informações de uma maneira privada, né? E aqui mais para baixo a gente consegue ver também a faixa de acordo com a idade e de acordo com o tempo de experiência. Por exemplo, um salário médio de uma faxineira com mais de 21 anos de experiência no cantão de Zurique está sendo de 63.000 anuais. E a segunda área que, sem dúvidas, recebe mais brasileiro e é a área em que eu trabalho, é de restaurante e hotelaria, cozinheiro, garçom, recepção, governança. E se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu trabalho como garçonete aqui na Suíça, em um hotel de luxo em Interlaken, e um cozinheiro de hotel, em média, pode ficar em torno de 6.000 francos por mês. Só que aqui a experiência pesa muito. Quem não tem tanta experiência ou não tem formação acadêmica, que é altamente pedido, como pediram ao Federico, né? Quem está começando pode ganhar bem menos que a média. Claro que vai depender também do cantão. Nós temos um amigo que veio do cantão de Glarus, ele estava trabalhando no inverno na montanha como cozinheiro e lá ele falou que ganhava 5.600. Então, assim, um salário muito bom. Ele não tem formação acadêmica, tinha experiência na cozinha, acredito que 2 anos, conseguiu economizar muito dinheiro e até ofereceram para renovar o contrato temporal para ele trabalhar no verão, mas ele falou que se sentia extremamente sozinho porque só tinha alemães aí
e era bem isolado mesmo. Aqui em Interlaken se paga menos para trabalhar como chefe de partie, mas a quantidade de latinos aqui faz com que ele se sinta em casa e ele continua conseguindo guardar dinheiro, não tanto como antes, mas a parte de saúde mental está muito melhor agora. E esse é um setor com muita sazonalidade. Como eu já falei em outros vídeos, as cidades que estão ao redor de lagos vão buscar mais gente para o verão e as cidades de montanha vão buscar mais gente para o inverno. Claro que tem cidades como Grindelwald, que busca gente para o ano inteiro, porque é uma cidade que recebe milhares de turistas, tanto no verão como no inverno, mas geralmente para essa área de hotelaria e gastronomia vale a pena se atentar a essa diferença durante as estações do ano. E também é uma área que costuma muito dar alojamento, então para as pessoas que pretendem vir à Suíça e não querem pagar um Airbnb até encontrar um apartamento fixo, vale a pena pensar nessa área. A gente conhece muitas pessoas que começam na hotelaria e começam de uma forma bem tranquila, porque não é necessário ficar desesperado para conseguir um apartamento. Tem ali o alojamento bem pertinho do trabalho, né? E geralmente eles cobram bem barato. Por exemplo, o Federico pagava 380 pelo quarto onde ele viveu os 2 meses antes de encontrar o nosso apartamento em Thun, e com as contas inclusas, então ele conseguia guardar bastante dinheiro, né? E buscar o apartamento muito tranquilamente, o que também nos ajudou muito no nosso planejamento de mudança para a Suíça. E a construção civil é outro setor gigante aqui. Eletricista, pedreiro, encanador, carpinteiro, um trabalhador qualificado gira em torno de 84 mil francos por ano. Isso dá quase 7 mil francos por mês. E isso é definido, na maioria dos casos, por convenção coletiva de trabalho, que garante um piso mínimo para esse setor, sendo suíço ou estrangeiro, não importa. A gente conhece um brasileiro que trabalha na construção aqui em Interlaken. Ele contou pra gente como é trabalhar, falou que é super tranquilo, que aqui tem máquinas que ajudam o serviço pesado. Ele falou que gosta bastante, que ganha bem e que o melhor de tudo é que ele trabalha de segunda a sexta, das 7h30 às 4h30 da tarde. Então todo sábado e domingo ele tá tranquilo, ele viaja muitas vezes, pega o carro dele e vai para outro cantão, vai para outro país. E também comentou que quem faz um curso, o salário aumenta muito mais. Então se você tem o passaporte europeu e trabalha nessa área, a chance de você ganhar um ótimo salário aqui na Suíça é bem alta. Agora, a área que recruta ativamente muitas pessoas e também muitos brasileiros é a área da saúde, e uma enfermeira, em média, ganha cerca de 85 mil por ano, e isso é quase 7 mil francos por mês. Mas aqui tem um ponto super importante: o seu diploma precisa passar por um reconhecimento para que você possa trabalhar aqui. Não é chegar e trabalhar direto. E claro que o nível de idioma também entra na conta, mas o teto dessa profissão é alto e em cargos mais avançados podem chegar a ganhar 9 mil francos por mês. E trazendo um exemplo na prática aqui, uma enfermeira no cantão de Zurique, com 12 a 21 anos de experiência, pode estar ganhando 90 mil francos por ano. Isso por mês seria 7.500 francos. E outra área que você pode encontrar emprego aqui na Suíça e que é super bem remunerada é na educação. E um professor de uma escola cantonal começa recebendo cerca de 80 mil francos por ano, e com experiência esse valor pode ultrapassar os 100 mil francos por ano, mas claro que aqui vai depender do reconhecimento do diploma e geralmente vão te pedir o idioma da região, porque a Suíça tem 4 idiomas oficiais e isso pode mudar tudo, né? Dependendo para que cidade você escolhe se mudar. E não é segredo que o alemão é um dos idiomas mais difíceis, mas eu vou mostrar para vocês aqui a diferença salarial de um professor trabalhando no cantão de Ticino,
no cantão da parte francesa e no cantão da parte alemã. E, por exemplo, aqui no cantão de Ticino, o salário médio aqui de um professor tá 61.732. Claro que se a gente olha aqui, o valor de acordo com os anos de experiência muda bastante também. E agora a gente vai mudar aqui e vamos para a parte francesa, no cantão de Genebra, e esse mesmo professor, ao invés de estar falando italiano, estar falando francês e trabalhando aí na parte francesa, pode estar ganhando 84.650 francos. Já na parte alemã, e aí você teria que aprender a falar esse idioma um pouco complicado, diria eu, e além do alemão mesmo, do Hochdeutsch, ainda tem o suíço-alemão, então as crianças vão estar se comunicando na língua materna delas, né, na língua comum, que não é o Hochdeutsch, e sim o Schweizerdeutsch. Mais um professor que trabalha aí no cantão de Zurique, por exemplo, pode estar ganhando 96.667 por ano. Então a gente vê que tem uma diferença gritante do cantão de Zurique para o cantão de Ticino, né? Não só nessa área, em outras áreas também. E por isso que vale a pena se atentar, né? Não somente à qualidade de vida, uma cidade bonita, com um clima melhor, mas também aonde vai te pagar melhor de acordo com a tua profissão. E para quem trabalha com tecnologia, um dos setores que mais pagam no mundo, né? Engenheiro de software, analista de dados, especialista em inteligência artificial. Esse é hoje um dos setores com mais vagas abertas da Suíça. Os salários aqui costumam ficar acima da mediana nacional, muitas vezes passando 9 a 10 mil francos por mês, em cargos plenos e sêniores, principalmente em Zurique e Genebra, mas o salário varia bastante de cantão para cantão, de empresa para empresa, de setor. Eu vou trazer um exemplo aqui, mas como eu disse, pode variar bastante. Então, o salário médio de um analista desenvolvedor no cantão de Zurique, 90 mil francos por ano. E depois da gente passar por todos os salários, a gente chega na mediana nacional, né, que é de 7 mil. E convertendo para o real, no câmbio de hoje, isso varia entre 20 mil reais a quase 60 mil por mês, dependendo da profissão. Mas claro, né, que a gente converter para o real, vivendo aqui, não tem muito sentido. Isso pode até enganar, porque salário alto não significa vida fácil. Até porque o custo de vida na Suíça é um dos mais altos do mundo. E uma coisa que a gente não pode deixar de pontuar é o seguro-saúde, que é obrigatório por lei e pode sair entre 300 a 500 francos por adulto por mês. E isso não é opcional, é lei suíça. Então, quando você vê um salário de, por exemplo, 4.200 francos mínimo, antes de fazer festa, a gente precisa subtrair o aluguel, os impostos, o seguro-saúde e aí sim você tem o número real que entra na sua conta no final do mês. E como vocês sabem, eu não tô aqui para vender sonho e sim para sempre passar a realidade de viver aqui na Suíça. E eu lembro exatamente do dia em que eu recebi o meu primeiro olerite e vi o meu salário, fiquei sem reação. Não porque era um número mágico, mas sim porque ali eu entendi que dava para construir uma vida diferente do que eu imaginava para mim lá no Brasil. Não foi fácil chegar até aqui e ninguém me contou os detalhes de todos os processos que eu passei. Eu aprendi muita coisa nesses quase 2 anos de Suíça. E se você quer entender vários processos que vai passar nessa mudança, e chegar aqui de uma forma estruturada e tranquila, sem perder tempo, sem perder dinheiro. Eu fiz um guia completo com tudo que eu queria ter tido antes de chegar aqui. Tá aqui no link da descrição para você que tem interesse. E se esse vídeo te ajudou a enxergar mais claro, deixa aqui o like, não esqueça de se inscrever no canal e me conta aqui nos comentários qual profissão você
quer que eu detalhe mais num próximo vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.